Frações, aula 2, dízima periódica. Pela definição de dízima periódica, nós consideraremos que são divisões não exatas que geram ou produzem um período infinito. E esses períodos podem ser simples ou compostos. Vamos dar uma olhadinha em um caso de uma divisão não exata. Vou trazer primeiro uma divisão exata aqui. 6 dividido por 2, então vamos na divisão convencional, né? 3 vezes 2, 6, resto 0. Quando temos resto 0, temos, na verdade, uma divisão exata. Quando o resto é diferente de 0, temos divisões não exatas. Então, esse é o objetivo para a geração de uma dízima periódica. São divisões que possuem restos diferentes de 0. Mas também aliado a isso produzem um período infinito. Vamos para um breve exemplo aqui. 14 dividido por 5. 2 vezes 5, 10. Sobra 4. Acrescentamos um 0 e uma vírgula. 8 vezes 5, 40. Terminamos aqui a nossa divisão. Então, uma divisão que não é exata porque gera um quociente decimal, mas não possui um período infinito. O período é aquele valor depois da vírgula. Próximo exemplo, 10 dividido por 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Colocamos uma vírgula no quociente, um 0. 3 vezes 3, 9. Sobra 1, 0 novamente. E assim a gente começa a repetir esse período e ele tende ao infinito. Então temos aqui um exemplo claro de uma dízima periódica, porque após a vírgula, uma divisão não exata, temos um período que se repete para o infinito. Se esse valor se repete igualmente até o infinito, é uma dízima periódica simples. Por exemplo, 3,121212 ainda é uma dízima periódica simples, porque ela possui períodos que se repetem igualmente depois da nossa vírgula. Agora, uma dízima periódica composta é, por exemplo, um 3,12222. Então, temos um valor aqui que não se repete. Então, por isso, será chamada de dízima periódica composta. Aqui um exemplo de dízima periódica simples. O valor após a vírgula começa a se repetir. Então, temos um exemplo aqui de 0,2222, período simples igual a 2. Aqui, 1,2424, então, período de duas casas, que é igual a um período simples de 24. Então, é bem tranquilo de identificarmos uma dízima periódica simples. Então, vamos aqui para uma aplicação prática de fração geratriz de uma dízima periódica simples. Então, qual é o processo, qual é o meio que utilizaremos para, inicialmente, termos uma dízima periódica e obtermos a fração que gerou essa dízima periódica? Então, existem algumas regras aqui e vamos a elas. A gente pega inicialmente o valor, que não é periódico, somamos ele ao período, que no caso é o 2, dividido por 9. Então, esse 9 é a própria regra da dízima periódica aqui. Então, um período simples, um 9 abaixo. Então, repetindo o que acontece, o valor que não é periódico a gente coloca anteriormente, somado ao período, no caso é um único número 2, dividido por um único 9. E a gente faz essa soma, 9 vezes 1, 9, mais 2, 11 por 9 é a fração geratriz. E se tivéssemos, por exemplo, 1,12, 12 e assim sucessivamente. O valor anteriormente somado, o nosso período é 12. Neste momento eu teria 2,9 aqui embaixo da divisão,
porque é um 9 para cada elemento do nosso período. Então, 99 vezes 1, 99. Mais 12, 111 por 99. Quanto à dízima periódica composta, é aquela que apresenta um chamado antiperíodo. É justamente o valor que vai depois da vírgula que não se repete. Nos exemplos aqui, nós temos o 2 sendo o antiperíodo, com uma única casa decimal, e no segundo exemplo, 35 sendo o antiperíodo, dois valores aqui, depois da vírgula que não se repetem. A regra para obter a fração geratriz de uma dízima periódica composta é um pouco mais trabalhoso que a dízima periódica simples. Vejamos o exemplo. 1,3222. Identificamos que é uma dízima periódica composta, pois possui um antiperíodo. No caso, o antiperíodo é o número 3, é aquele valor que não se repete. Então, iniciando a regra novamente, o valor antes da vírgula, 1, somado. Vamos lá. O antiperíodo mais o primeiro valor, que é o período, no caso aqui é o 3 e o 2 unidos, menos o antiperíodo, dividido por quem? O 9 do valor correspondente ao período, que é um único 2, aqui o 9, e um 0 para cada valor aqui, que é do antiperíodo. O 0 é o equivalente ao 3 aqui na divisão. Então, vamos fazer essa conta. 32 menos 3, 29. Aí, 90 dividido aqui por 1, ficaria assim a conta. 1 mais 29 por 90. 90 vezes 1 mais 29, 119 por 90. Eu vou trazer aqui uma breve explicação de um antiperíodo maior. Então, por exemplo, 1,32, 9, 9, 9 e assim sucessivamente. Vamos montar? Então, 1 mais os valores de antiperíodo mais o período, então seria 329, menos o antiperíodo, 32, dividido. O 9 é relativo ao período, que no caso é o 9 também, e um 0 para cada unidade de antiperíodo. Como eu tenho dois antiperíodos aqui, que é o 3 e o 2, seriam dois zeros aqui, 900. Assim ficaria a obtenção desse tipo de dízima periódica composta, ok? E vou tentar mais um pedacinho aqui para a gente elucidar algo aqui. 3, 21, 21. É um pouco diferente esse exemplo. 1 mais 3, 2, 1, menos o nosso antiperíodo 3. Agora vem a divisão. 9 para cada período, então um 9 relativo ao 2, um 9 relativo ao 1 e um 0 relativo ao antiperíodo, 990. Ok?